Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 5 de setembro e eu vou continuar analisando os dados da Covid-19 no Brasil. Então, para começar, eu quero trazer um gráfico que não é meu, que é o gráfico do Ministério da Saúde, aliás, é de onde eu sempre tiro os dados para esse vídeo do Brasil. E por que eu quero trazer esse gráfico? Porque esse aqui é o gráfico completo da análise do Covid no Brasil e eu queria mostrar uma coisa bem positiva, porque a gente passou muito tempo aqui, desde final de fevereiro até agora, julho, acelerando. Olha só, a gente tinha esse formato de uma curva que fica acelerando, isso daqui se chama côncavo para cima. E agora, nessas últimas semanas, a gente começa a ver que ela está realmente invertendo o formato. Parece que está mais ou menos reto, mas, digamos assim, com um pouquinho de imaginação, a gente consegue perceber que ela começou a dar uma invertida, e isso daqui significa que já passou o pico nacional, na média. Claro que sempre pode acontecer de vir uma segunda onda, a gente espera que não, eu torço muito que não, e até eu acho que não vem segunda onda a nível nacional. Tem regiões que vem segunda onda, porque ainda não atingiram aquela chamada imunidade de rebanho, né? Mas só que nacionalmente o pior, eu acho que já passou, que a gente não volta a ter os níveis que a gente já teve, tá? Mas então vamos fazer a nossa análise mais usual. Essa semana a gente passou de 4 milhões de casos, então aqui foi dia 17 de julho, na verdade dia 16, se eu não me engano, que a gente chegou a 2 milhões de casos e agora no iníciozinho de setembro a gente chegou a 4 milhões de casos, então a gente duplicou aqui em 50 dias mais ou menos. Eu acho que a gente não chega ao longo da epidemia a 8 milhões de casos. Não acho que a gente vai duplicar de novo daqui a 50 dias, porque o nosso crescimento está desacelerando. Olha só os percentuais de aumento, a gente vinha aqui 14%, 15%, 14%, 11%, 11%, e aí 3 semanas consecutivas 8% de aumento. Então eu não acho que a gente vai chegar a duplicar o número de casos de novo, espero que não, mas enfim. Mas só que essas 3 semanas aqui, na verdade, tem uma coisa bem... não vou dizer preocupante, mas a gente tem que se ligar, tem que ficar de olho aberto, porque as 3 semanas tiveram o mesmo percentual relativo de aumento, o mesmo aumento relativo. E isso significa uma exponencial, uma progressão geométrica. Essas 3 semanas a gente não decresceu os percentuais relativos aqui que a gente vinha decrescendo. Então, a gente está vendo uma mini aceleração dentro da desaceleração. É um pouco sutil, mas essas 3 semanas a gente está crescendo abaixo do patamar que a gente já cresceu antes. É só a gente ver que a gente cresceu 287 mil casos essa semana, se a gente arredondar, contra várias semanas aí na faixa de 300 mil casos, 320, 313. Então, ainda a gente não chegou naquele patamar, mas está tendo uma leve aceleração. Olha só, essas 3 semanas aqui dando uma subidinha nesses patamares de média semanal de crescimento. A gente teve aqui média diária de 45 mil casos na semana que a gente está considerando por enquanto a semana do auge, e agora a gente chegou a 41 mil casos. Seria bom ver esses números abaixo de 40 mil casos por dia de novo, para a gente ficar longe desse pico e também da gente voltar a crescer menos, né? Mas enfim, o que aconteceu essa semana que a gente cresceu um pouquinho mais? Eu tinha suposto que o alfa ia ficar 2,05, mas ele ficou um pouquinho acima disso. Ficou alfa 2,1, ficou 41 mil casos por dia. A taxa, lembrando que o alfa é a taxa de contaminação, não é o número básico de reprodução, né? Mas, enfim, ainda está um alfa abaixo desses alfas aqui mais altos nas semanas que a situação não estava tão boa, que a situação estava pior. E o que pode acontecer na semana que vem? Se o alfa se mantiver em 2,1, aí a gente volta para o patamar de 37, 38 mil casos por dia na média, que é um patamar que é o que a gente quer ver. Eu queria ver o alfa continuar em 2,1 ou até diminuir. Se o alfa voltasse para 2 ia ser melhor. Mas o que aconteceria se o alfa aumentasse? Se o alfa continuasse aumentando, a gente ainda não acelera na semana que vem. Se o alfa ficar em 2,2,
a média fica um pouquinho abaixo da média dessa semana, o que é uma boa notícia. E para a gente ver aceleração, o alfa teria que ir para 2,3. Aí sim a gente teria uma média de 43.500 casos por dia. Ainda não é as médias mais altas que a gente viu nessas semanas aqui, mas aí começa a preocupar. Mas a notícia boa é que isso daqui não é provável que aconteça, porque é só a gente ver como é que o alfa se comportou. Só uma vez ele saiu de 2,1 para 2,3, que foi exatamente na semana do auge. Então eu não acho que isso vai se repetir. Eu tô torcendo aqui que o alfa continue em 2,1, inclusive essa é a projeção que eu vou apresentar. Eu acho que o alfa continua em 2,1, que semana que vem a gente cresce 265 mil casos, mais ou menos, e aí a gente quebra esse padrão de 8,88% de aumento, vai para 6% de aumento e continua daí a nossa desaceleração. A gente chegaria no dia 11 de setembro aí a 4.357.000 casos, mais ou menos, né? Aqui a gente tem as projeções diárias com um intervalo de 1,5%, até daria para fazer um intervalo melhor, e eu usei aqui alfa 2,1, isolamento social de 38%, até tá mais baixo, tá na hora de eu começar a ser um pouco mais realista. A gente está no isolamento social em 36, 35, o isolamento social brasileiro tem baixado. E a análise do erro da semana passada ficou aqui, eu tinha projetado para ontem 4.077.000 casos, a gente chegou a 4.091.000 casos. Então o erro ficou razoavelmente baixo, o erro relativo de 0,3%. Uma pena que eu errei para menos, ou seja, o Brasil cresceu mais do que eu tinha previsto. Eu gosto quando eu erro para mais, que significa que o Brasil cresceu menos do que a gente estava prevendo. Vamos ver se semana que vem eu consigo errar para mais. E aqui, voltando então para os dados atuais, né, a gente está com 3.278.000 pacientes recuperados. É importante a gente observar que é mais de 80% dos pacientes estão recuperados. Os casos ativos estão caindo, a gente está vendo cada vez mais longe de 700.000 casos ativos. Aliás, se a gente comparar o início de agosto com o final de agosto, a gente já vê que os casos ativos estão diminuindo desde o final de julho até agora. Isso daqui é uma ótima notícia. A gente está com 16,8% dos casos ainda ativos. E os óbitos, bem, a taxa de letalidade continuou em 3,1%, mas a gente baixou de 6.000 óbitos, 5.998. Tá certo, foi só por 2, né? Mas a gente diminuiu, a gente não tá com mais 6.000 óbitos nessa semana. Lembrando que a nossa meta era baixar de 7.000, agora a gente já está com uma meta de baixar de 6.000 óbitos. Ainda não foi o suficiente para diminuir mais a taxa de letalidade, mas ela pelo menos está estável. Isso daqui é uma ótima coisa, a gente vê aqui esse padrão de decrescimento, de desaceleração, né? Na verdade eu falo decrescimento, mas o mais correto é desaceleração. Esse padrão de desaceleração no número de óbitos a nível nacional, tá, gente? Bem, essa semana era mais ou menos isso, algumas boas notícias aí pro Brasil, e vamos torcer que continue assim, que a gente continue decrescendo. Tá certo que deu um crescimento um pouquinho maior do que poderia ter dado, mas acontece. Vamos torcer que semana que vem a gente volte a decrescer, tá, gente? Então, muito obrigado e até a próxima.